Então, pessoal, eu estive usando esse iPhone 7 Plus pelas últimas horas e eu estou aqui de volta para contar o que eu estou achando desse novo smartphone da Apple. Vamos primeiro comentar a respeito do design desse novo smartphone, né? O iPhone 7 Plus, ele não mudou muito em relação ao seu antecessor, o 6S, mas há algumas diferenças bem importantes. A primeira delas, e provavelmente a mais visível, é o fato da câmera agora ser composta por uma câmera dupla, né? Uma de maior ângulo e uma outra tradicional de 12 megapixels. Eu já vou falar mais a respeito dela. A gente também pode ver que aqui não tem mais as tradicionais faixas de antena, né? Elas estão agora apenas aqui na parte externa do iPhone. Na parte de baixo a gente também tem uma diferença muito importante, que é a ausência do fone de ouvido, né? Algo que tem despertado aí a raiva de muitos usuários que vão ter que deixar de usar os seus fones ou ficar contando com um adaptador que já vem incluso nesse pacote do iPhone 7 Plus. Fora isso, não mudou praticamente nada. Nas laterais a gente encontra exatamente os mesmos botões, exatamente nas mesmas posições. O mesmo a gente pode falar aqui na parte da frente, com exceção do botão Home, que, como eu comentei, o botão Home ele passa a ser integrado aqui na tela e a gente sente que pressionou ele por causa de uma resposta tátil que o próprio smartphone dá quando a gente dá uma pressãozinha um pouquinho maior aqui, né? É um pouco difícil explicar isso, né? Porque é só sentindo para você ter certeza de como isso funciona, mas esse botão ele funciona exatamente como era o botão do iPhone antigamente, né? Com a diferença de não ser mais um botão. Antes que você pergunte, a Apple fez essa mudança para poder permitir que o novo iPhone, os novos iPhones, sejam resistentes à água. Lembrando que apesar disso, a Apple não recomenda que a gente fique mergulhando o iPhone para não dar nenhum tipo de problema no aparelho. A Apple manteve as 5,5 polegadas do novo iPhone com a resolução Full HD, mas alega que agora existe uma nova tela LCD que deixa as cores mais bonitas, que é algo que vai se tornar especialmente interessante para a questão da câmera, né, para a visualização de fotos no caso, né. A gente pode ver realmente aqui que a experiência de uso ela é bastante agradável, bastante semelhante ainda ao do 6S, mas a gente vai perceber isso na qualidade das imagens e fotos que o novo iPhone vai fazer. Vale lembrar que os novos iPhones também possuem o 3D Touch, que é aquela funcionalidade com a gente pressiona um pouco mais de intensidade a tela, liberando algumas funções extras em aplicativos específicos, né? Essa obviamente não é uma funcionalidade, ela foi mantida da versão passada para o novo smartphone, mas é bom falar, caso alguém esteja com dúvida, se o novo iPhone ainda tem essa funcionalidade aí que confesso que não tem sido muito bem explorada pela Apple desde que foi anunciada. Com relação à bateria, houve um aumento nominal de 2.750 para 2.900 mAh. A gente ainda não dá para dizer se essa diferença vai impactar diretamente na autonomia da bateria. Essa é uma resposta que eu vou ter que dar apenas na análise do iPhone 7 quando ela sair aí nas próximas semanas. Questão da usabilidade do novo iPhone, ele já vem embarcado aí com o iOS 10, que é a versão mais recente do sistema operacional da Apple. Ele tem vários truques bacanas aí, que eu também vou comentar mais a respeito na análise. Com destaque da integração do iMessage com mais aplicativos, da nova versão da Siri também e outros truques bem bacanas. Falando agora do áudio, antes de falar da polêmica do fone de ouvido, vale mencionar que a Apple dessa vez acertou em cheio em colocar um alto-falante estéreo, né? Então não apenas aqui na parte de baixo, a gente encontra aqui duas saídas de som, mas aqui na parte de cima a gente também tem uma saída de som que na verdade está integrada com a mesma saída usada para as ligações. Além disso, ajudar aí para quem vai ouvir música pelo smartphone, também é muito bom para videochamadas, videoconferência aí, essas ligações que a gente faz usando a câmera frontal do smartphone. Falando agora da polêmica do fone de ouvido, né? Como eu já havia comentado, o fone de ouvido novo dos iPhones, ele vem com a entrada Lightning, abandonando a entrada tradicional de 3.5 mm do que a gente já usa aí já faz muitos anos. Para quem tem um fone de ouvido e não quer deixar de usar ele, a Apple também manda no kit um adaptador que é bem curto, por sinal. Uma das pontas é a entrada Lightning e a outra é a de fone de ouvido tradicional, né? Quando eu vi isso daqui, eu fiquei um pouco preocupado, achando que a entrada Lightning ela ia ficar saindo com muita facilidade, mas ela prende muito bem aqui, então eu acho que ela não vai ficar escapando assim toda hora, como acontece com o Lightning
das versões anteriores do iPhone, né? Vou falar agora da câmera, né? Como vocês podem ver, a versão 7 Plus ela tem uma novidade bem interessante aqui, que é o fato de vir com 2 sensores. Um deles tradicional de 12 megapixels e o outro com um ângulo um pouco maior para pegar fotos um pouco mais abertas, né? Aqui a gente pode ver como que funciona essa questão da câmera secundária. Ela oferece um ângulo um pouco mais aberto, permitindo aí enquadrar mais pessoas nesse novo modo de visualização. Como eu falei, a câmera ela tem 12 megapixels, uma abertura de 1.8 aí, o que a Apple promete que vai receber 50% mais luz, o que é muito bom para as fotos noturnas, né? Vale ressaltar também que a Apple manteve a estabilização ótica Pro 7 Plus, trazendo também essa novidade para a versão menor de 4,5 polegadas. Né? Lembrando que a versão de 4,7 polegadas do 6S não trazia essa novidade da estabilização ótica de imagem, né? O que é muito bom para manter as fotos estáveis assim e não sofrer com muitas tremidas que a gente tem na hora de tirar fotografias. O smartphone da Apple ainda é capaz de gravar em 4K a 30 fps, né? Mantendo aí a característica do seu antecessor. E as minhas primeiras impressões é de que a câmera do iPhone ficou realmente bem melhor do que o de seu antecessor, aí, especialmente por causa dessa possibilidade de aumentar aqui o ângulo de visão, ampliando o ângulo de visão da câmera. Falando agora do hardware, aí, vale ressaltar que diferente do design, a Apple fez uma boa revisão aí das especificações técnicas. Os novos iPhones possuem o chipset Apple A10 Fusion, um processador quad-core. A Apple não costuma revelar aí a velocidade dos processadores, mas ela garante que há um aumento de desempenho aí de até 40% com relação ao modelo antecessor. As duas opções do iPhone, aí, tanto a de 4,7 quanto a de 5,5, vêm com 2 GB de memória RAM e opções de armazenamento de 32, 128 e 256 GB. Isso significa que a Apple abandonou de uma vez por todas a opção de 16 GB, aí, que, convenhamos, não dava para guardar muita coisa aí dentro. Bom, falando agora do preço, né? O novo iPhone 7 Plus, ele chega custando aí a partir de R$ 4.999, R$ 4.100 na versão de 32 GB, podendo chegar a custar até R$ 4.900, R$ 4.899 na versão de 256 GB. Lembrando que a gente está com a versão de 32 GB. Eu ainda não vou dizer se vale a pena ter esse smartphone, porque essa daqui ainda não é a review. A gente vai postar a review nos próximos dias aí. E a gente quer contar com a colaboração de vocês. Se você tem alguma dúvida, tem algum teste específico que você queira que a gente faça com um novo iPhone, comenta aí então. E para mais vídeos como esse, fique ligado aqui no Tecmundo. Até mais!